entender as crises de ansiedade? Você vai precisar entender que todo o processo de doença mental, transtornos mentais, emocionais, no caso, transtornos de ansiedade, elas não são, anota, o problema real. Ô, Dulce, você não faz ideia? Dulce, mas eu não saio de casa por causa da ansiedade. Calma. Você vai entender que as crises de ansiedade, elas não são o problema real. Existem desordens na sua vida, nas 4 esferas da vida humana, da sua vida, nessas 4 esferas existe uma desordem ou desordens que a ansiedade agora se manifesta. Então, toda vez que você vive as desordens nesses 4 pilares da vida humana, você vai entender melhor sobre isso ao longo do plano Curados da Ansiedade. Quando você tem uma desordem em um ou mais pilares, só tem 4. A ansiedade, ela surge. Então, logo, nós que trabalhamos com a área de saúde mental, nós entendemos e percebemos que a ansiedade, ela é um sintoma de um problema que você não sabe, que você não enxerga. Exemplo, brigou com o marido, fez crise de ansiedade. Como eu fiz com o Vinícius, como aconteceu comigo naquele dia da tentativa de suicídio. O problema era a ansiedade, ela só estava me dizendo um problema que eu não estava conseguindo resolver. No caso, com meu marido. Uma desordem. Então, você vai entender aqui que a ansiedade, ela é um sintoma. Então, ela não é um problema maior. Tem que estar comigo, hein? Para você entender a fundo. Vamos para o próximo? Peço para minha equipe agora passar. Eu quero dizer, anota, as crises de ansiedade, ela é só uma mensageira da desordem. Como funcionavam os mensageiros na época antiga? Funcionava assim. Um reino tinha os seus mensageiros que mandavam a mensagem daquele rei para o outro reino. A ansiedade, ela não é o problema. Ela está te dando uma mensagem. Ei, amiga, no caso ela disse para mim há 10 anos e 11 meses atrás. Ei, Dulce, tem uma desordem nos 4 pilares da sua vida, tá? É mesmo? Quando eu descobri isso. Uau! Então, a ansiedade não é um problema maior, fica mais fácil de resolver. Claro que você precisa de técnicas para poder controlar esse corpo, mas a ansiedade, ela é uma mensageira autorizada por Deus para te mostrar que tem problemas que você precisa resolver. Esses problemas resolvidos, essa ansiedade tende a diminuir e não mais voltar, desaparecer. Crise de ansiedade é uma mensageira de uma desordem na sua vida ou em algum pilar da sua vida, da vida humana. E aqui eu quero trazer o próximo slide, eu quero que você veja aqui a informação, porque agora nós vamos, sabendo que a ansiedade ela é um sintoma. Fica tranquila? Só um instantinho, pessoal, volta um pouquinho, volta. Eu quero que você guarde, fique tranquila que na quarta-feira eu vou trazer detalhes sobre as crises de ansiedade. Porque por mais que elas são mensageiras, elas também têm dinâmicas de funcionamento. E você tem que entender o que acontece com você. Porque se você não nomeia o seu problema, você não resolve o problema. Então você vai precisar entender que tipo de ansiedade que você tem. Não é diagnóstico, é entender o que está acontecendo com a sua mente, com o seu corpo. Na quarta-feira eu também vou te mostrar quais são esses pilares da vida humana. Meu Deus, desordem nesses 4 pilares? O que é isso que eu nunca ouvi falar? Você vai entender tudo. Fique tranquila que eu vou te orientar passo a passo. Você só precisa estar comigo. E agora, eu preciso te trazer os erros, porque não adianta trazer a solução se você não sabe o que você faz de errado. Porque se eu te trago a solução, você fica fazendo errado. Por isso que você não vai se curar. Então, para eu ter a solução, eu tenho que saber onde eu estou errando. Exemplo, vai fazer um bolo, tá? Vai fazer um bolo. Não sei se você é como... Eu estava numa época tentando fazer, vou pegar aqui uma experiência minha, fazer pão. Meus pães não crescia, ficava duro igual uma pedra. Então, eu queria saber
como fazer um pão bom. Mas para isso eu precisava entender o que estava acontecendo. Sabe qual era o problema que finalmente eu entendi? Os pães, eles não cresciam. Por quê? Porque eu não colocava o... Uma coisa tão simples, né? O tempero, tempero não, o fermento seco, colocava outro. Ai, Dulce, pelo amor de Deus. Pois é, gente, eu não sabia. Eu fazia errado, eu colocava o outro fermento, colocava o fermento de bolo. Fazendo errado, não faz pão, minha amiga. Faz tudo menos pão. Aí, fazendo errado, então é o fermento? Pois, menino, deixa eu trocar. Quando eu coloco o fermento seco, aí eu faço os melhores pães da vida que a minha família ama e que eu amo, porque eu amo pão. Claro que é aqui que está o detalhe. Você precisa saber onde você está errando para você conseguir acertar.